Os fundos imobiliários de papel começou a diminuir seu rendimento mensal e com isso também a cotação de muito deles está caindo. Bastante gente começa a apavorar, começa a querer vender e surge aquelas perguntas, hora de vender fundo de papel e comprar fundo de tijolo. Então vamos analisar aqui hoje, vamos ver o que está acontecendo, qual que é o cenário, para ver se vale a pena vender fundo de papel, comprar fundo de tijolos, vale a pena comprar mais fundo de papel porque está caindo o preço. Então vamos entender todo o cenário para depois pensar na decisão que tomar. Então não sai daí que eu já volto. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago. Então vamos entender o cenário, o que está acontecendo com os fundos imobiliários de papel e pegar aí uma ideia do que fazer e do que não fazer na sua carteira de investimento. Hoje a gente está falando aqui de fundo imobiliário, então isso vale para toda a carteira, tá? Que é uma coisa muito básica, que é o seguinte, é não querer ganhar tudo em tudo ao mesmo tempo, ganhar o maior rendimento em todos os investimentos ao mesmo tempo. Isso é praticamente impossível de acontecer. Então, de novo, aquele clichê, você tem que estar diversificado em várias classes de ativo, diversificado em vários tipos de ações, tipo de fundo imobiliário, renda fixa, renda variável. Você estando diversificado, você vai colhendo fruto aí de toda a sua carteira de investimento como um todo, ela vai crescendo e vai levando você para cima. Quem fica tentando aquele melhor rendimento, o melhor investimento na hora certa, normalmente está chegando atrasado e está pagando a conta da festa sem ter curtido. Beleza? Dado essa introdução aí para poder ficar na mente de todo mundo, a gente vai falar aqui do cenário de fundo de papel, por que ele começou, né, a diminuir o rendimento, tende sim a diminuir o rendimento, e aí eu vou pôr a minha opinião se nesse momento seria uma oportunidade que está caindo a cotação, ou sim vender ele e comprar fundo de tijolo. Então vamos para a tela, vamos dar uma rabiscada aqui para poder entender. Bom, separei o relatório de alguns fundos aqui. Esse aqui é o BCRI, o Banestes. Para que eu separei? Para mostrar isso aqui. Ó. Todo fundo imobiliário de papel, ele está atrelado a algum índice. A maioria deles IPCA e algum deles CDI. Eles mesclam entre eles, mas eles predominam, né, dentro deles normalmente um tipo de índice. Você pega aqui esse BCRI, ó, essa grande parte dele aqui está em IPCA mais 7,48. Esse está em GPM, que é outra medida de inflação. CDI mais 2,91. Então ele está atrelado, né? Majoritariamente ele está aqui, ó, atrelado à inflação, IPCA. Se você pega o VRTA, mesma coisa, 85% dele está atrelado ao IPCA. Ele tem mais um pouco aqui de IGPM, aí CDI mais, que é esse cinzinho aqui, bem pouco, e os outros índices aqui, um pouco de fundo imobiliário, mas majoritariamente inflação, IPCA e IGPM, principalmente IPCA. Esse aqui é o Iridium IRDM11, tá? Ele de novo, ó, 57,31%, ó. Isso aqui é IPCA, ó. O 24, esse escuro, opa, 24% aqui acho que é fundo imobiliário, tem CDI, tem IGPM, CDI aqui, pré, e esses outros índices aqui, IGPDI, enfim. Cada fundo imobiliário, ele está atrelado a algum índice, e a maioria deles é o IPCA. Acho que tem alguns fundos que é mais CDI, mas o que a gente viu aqui, separei alguns, que está aí atrelado ao IPCA, que é uma da principal medida da inflação, né? Tá, e por que eu estou falando isso? Porque precisa entender o seguinte, o ciclo do mercado, de maneira bem simples, né, em termos de taxa de juros, você tem lá a nossa taxa Selic, a taxa básica, tá? E ela sobe, desce, é ciclo, certo? Sobe, desce, vai indo. Então, hoje, a gente está com a nossa taxa Selic em 13,75. A gente saiu mais ou menos, a gente saiu de 2%, chegou aqui numa mínima da taxa Selic, e hoje está aqui em 13,75. Só que a gente não sabe, né, até onde vai. Tudo indica que está chegando no topo aqui. E o que essa taxa Selic tem a ver com tudo isso aqui? Porque essa mudança de baixar e subir taxa Selic é um dos mecanismos para poder conter a inflação. Quando a taxa Selic está baixa, a economia é aquecida, a inflação tende a subir, porque tem mais consumo, tudo. Quando a inflação sobe, ela começa a escapar, o banco tende a subir a Selic para diminuir o consumo e aí com isso derruba a inflação. Beleza, então você fica nesse ciclo aqui. Então a Selic e a inflação, elas meio que se acompanham, não é certo falar assim, mas para entender aqui o conceito seria isso. A inflação começou a subir muito, você sobe a taxa de juros, derruba a inflação.
que está acontecendo? A gente veio naquela queda de inflação, né, de taxa de juros, chegou lá em 2% da taxa Selic, e aí veio a crise toda aí, que não vou falar o nome aqui para o YouTube não cortar o vídeo, mas veio toda a crise, derrubou, e aí ano passado, né, não, do próprio 2020 mesmo, a gente falava aqui no canal, acho que eu fiz vídeo aqui no canal na época, falando que é o mundo inteiro imprimindo dinheiro, isso aqui ia refletir numa inflação brava. Quanto mais dinheiro você imprime, inflação vem e é fato. E veio. No mundo, não estou falando do Brasil. O Brasil ainda está na frente de um monte de países aí. Os Estados Unidos tem inflação recorde, a Alemanha, a Europa como um todo, está o mundo inteiro com inflação. O que o Brasil teve que fazer? Subir a taxa de juros. Estava em 2%, foi a mínima, e veio subindo. Deixa eu pegar em preto aqui para não misturar. Veio subindo. Nós estamos hoje aqui em 13,75 na data que eu gravo o vídeo, que é dia 10 de agosto. Esse 13,75 ninguém sabe se vai subir mais ou não. O Copom, né, que é o responsável pela subida ou descida do juro, já sinalizou que está chegando no final desse ciclo. Então dá para entender, vamos voltar aqui, ó. Dá para entender que desse ciclo da Selic, ele pode estar chegando aqui. Uma das coisas que a gente já viu no mês de junho é que a inflação, julho, na verdade, que a inflação que estava acima dos 10% já começou a cair. Mês de julho foi divulgado uma deflação, ou seja, os preços começaram a cair. Então isso já é outro indicador que nós estamos aqui no final aí da subida da curva de juros. Pô, mas tudo isso, o que tem a ver com os fundos imobiliários? Isso aqui. A gente não falou que ele é indexado a essas taxas? Então todo o rendimento dele, se a taxa de juro começa a cair, e ele é atrelado ao CDI, esse rendimento vai cair mesmo. Se ele é atrelado ao IPCA, que a maioria é, e o IPCA está vindo negativo, ele vai cair esse rendimento. Pô, então agora é a hora de vender e ir para o fundo de tijolo? É que eu falo que não, porque você vai estar vendendo o fundo imobiliário com prejuízo, ele está com deságio agora, né? E você vai estar simplesmente fazendo aquele movimento da manada, saindo no prejuízo e vai comprar fundo de tijolo. Não que o fundo de tijolo já esteja no alto, não é isso. Mas o que você deve fazer neste momento? Analisa como está a estrutura da tua carteira. Quantos por cento eu tenho de fundo de tijolo? Quantos por cento eu tenho de fundo de papel? Ah, tanto. Define esse percentual. Dentro do fundo de tijolo, logística, laje corporativa, você tem shopping, define esse percentual. Ah, aqui nos fundos de papel, quanto de fundo de atrás de PCA, CDI, você define esse percentual. E ao invés de você ficar vendendo e ir querendo correr atrás do rabo aqui, você vai aportando o que tiver para trás. Daqui pouco tempo, você vai estar balanceado de um jeito que quando um fundo começar, vamos supor que esse aqui começa a cair, ficar ruim, é nele que você vai estar comprando, porque você vai estar pagando mais barato. Ah, subiu muito o fundo atrelado a qualquer índice aí. Então você não vai estar comprando esse que subiu muito, senão você vai estar pagando muito caro. E aí você vai equilibrando a sua carteira ao longo da vida. Não tem que ficar adivinhando, ah, vou sair daqui, vou sair de lá. Eu, particularmente, postei ano passado um vídeo falando que com essa previsão de inflação eu estava, sim, aumentando o percentual em fundo de papel, mas eu tinha ali um percentual definido. Subiu pra caramba a cotação, muito fundo de papel surfou a onda, os rendimentos acabou subindo, e agora eu não vou vender fundo de papel, agora que está caindo. Eu simplesmente, ele está acima, né, do meu percentual estipulado, eu simplesmente parei de aportar neles. Estou aportando em fundo de tijolo, principalmente estava aportando muito em logística. Agora estou aportando um pouco em shopping, porque está para baixo, mas principalmente aportando naquele fundo imobiliário que está para trás. Assim eu não tenho estresse de ficar adivinhando, não tenho risco de ficar girando carteira, porque carteira de investimento é igual sabonete, quanto mais gira, menor fica, quanto mais você mexe, menor fica. E aí você tendo a estratégia definida, você vai abastecendo ali o seu, vamos falar assim, uma máquina de fazer dinheiro, sem estresse nenhum. E em resumo,
Na minha opinião, fundo imobiliário faz muito mais sentido você investir em fundo de tijolo, tá? Eu tenho o meu percentual de fundo de papel é no máximo 20%, eu ainda acho que está muito. Penso futuramente até diminuir isso aí, mas é no máximo 20%. Então, hoje está com 25 mais ou menos de fundo de papel. De novo, não vou vender, não vou ou vender no prejuízo ou vender. Eu tenho fundo de papel que está com muito lucro, embora teve a queda, ainda está com muito lucro, não vou pagar imposto. Então, eu vou deixar esse fundo lá, fazendo a renda e vou aportando nos outros fundos imobiliários aí que estão para trás. Beleza? Se quiser aprender a investir fundo imobiliário da maneira correta, segura, para ter tranquilidade, ter paz, que esse que é o objetivo de investimento, tem um link aqui embaixo para você conhecer a comunidade TMS Invest, um treinamento completo com meu suporte, um monte de aluno lá para a gente debater ideia, suporte inclusive pelo WhatsApp, tá? Clica no link, conhece o treinamento, que está valendo muito a pena para poder investir de maneira correta, acabar a dor de cabeça. Beleza? Eu te vejo lá dentro. Valeu!